rainha Vitória se casou com um homem que amava e foi muito feliz durante todo o seu casamento e teve 9 filhos. Apesar disso, ela sempre dizia que odiava estar grávida. Também dizia que não gostava dos bebês, que eram feios como sapos. Outro desabafo que registrou em seu diário quando soube que esperava a primeira filha foi: "Fiquei grávida logo de cara. E isso me fez sentir uma raiva incontrolável. Não posso entender como alguém pode desejar isso logo no início do casamento." E quando seu adorado marido faleceu precocemente, ela escreveu assim no seu diário: "Não encontro nenhum consolo na companhia dos meus filhos. Aliás, raramente sinto-me à vontade com eles. Eu me pergunto por que Albert teve que me deixar e eles continuam ao meu lado." Assim era a rainha Vitória, e tudo ficou registrado por ela nos vários diários que deixou escrito. Cada um de seus 9 filhos chegaram à vida adulta, e neste canal vamos fazer uma saga sobre a vida de cada um deles. Esta é a história da princesa que, muito provavelmente, era a mais sensível de todos os irmãos. Ela teve uma vida que, apesar de cercada por privilégios reais, foi marcada por tragédias e desafios. Em meio à acentuada melancolia do século XIX, ela teve que enfrentar perdas dolorosas e dilemas familiares que a atormentaram até o fim. No vídeo de hoje, e continuando com a saga Os Filhos da Rainha Vitória do canal História e Biografia, vamos ao 3º capítulo para falar dela, a que foi a 3ª filha, Alice do Reino Unido, Grã-Duquesa de Hesse. Ela veio ao mundo em 25 de abril de 1843 no Palácio de Buckingham, em Londres. A chegada de uma segunda filha foi recebida pelo público com sentimentos mistos, a ponto de o conselho privado enviar uma mensagem a Albert, o seu pai, expressando suas congratulações e condolências. Foi um ano após o nascimento de Alice, a 3ª filha, que o casal real adquiriu no ano de 1844 a Casa Osborne, localizada na ilha de Wight, para servir como residência de férias da família real. A infância da princesa Alice foi muito feliz e favorecida pelas circunstâncias. Quando tinha 1 ano, o seu pai a mencionou como a beleza da família, uma criança extremamente boa e alegre. Sua mãe acrescenta: "Ela é uma pessoa muito vaidosa." Alice se desenvolveu naturalmente. No início, não se pensava que fosse tão talentosa quanto nos anos posteriores provaram ser. Seu pai costumava falar dela como "pobre querida Alice", como se tivesse que defendê-la. Ela logo se tornou uma grande favorita de todos ao seu redor. Enquanto estavam em Osborne, Alice e seus irmãos receberam instruções em habilidades práticas como tarefas domésticas, culinária, jardinagem e carpintaria. Além disso, tinha aulas diárias de inglês, francês e alemão. A educação de Alice foi atípica da época. Passava a maior parte do tempo com seus irmãos mais velhos, Bert e Vicky, sob a supervisão de babás e tutores. Ela e seus irmãos usavam trajes de classe média no dia a dia e ocupavam quartos modestamente decorados, com aquecimento limitado. Ela logo deu provas de uma verdadeira bondade de coração e uma terna consideração pelos outros. "Lembro-me bem", relata uma ex-vestuarista da rainha, "de encontrar as crianças reais brincando no corredor, e quando passei por elas, o príncipe de Gales fez uma piada sobre a minha grande altura, e a princesa rapidamente disse a seus irmãos, mas de modo que eu ouvisse: 'É muito bom ser alto, o papai gostaria que todos fôssemos altos.'" Ela manteria um relacionamento bastante próximo com esses 2 irmãos, especialmente com seu irmão Bert, até o final de sua vida. Em 1854, com apenas 11 anos de idade, Alice acompanhou sua mãe e sua irmã mais velha em visitas a hospitais de Londres para ver os soldados feridos durante a Guerra da Crimeia. Era a irmã mais emocionalmente sensível e empática. Tanto era assim que o casamento da sua irmã Vicky com o príncipe Frederico Guilherme da Prússia, em 1858, a afetou profundamente, pois não queria perder a companhia de sua querida irmã. Mas, em 1860, também começaram os planos de casamento para a própria Alice, que seria a seguinte em deixar o ninho em direção à sua própria vida e à sua própria família.
A sua mãe, naquele momento, expressava o desejo de que seus filhos se casassem por amor, mas isso não significava que eles pudessem se casar com qualquer um. À época, não era bem visto que uma princesa se casasse com um cidadão qualquer. Além disso, casar uma princesa da categoria de Alice poderia trazer ao reino uma aliança estrangeira vantajosa. Por isso, a rainha pediu à sua filha Vicky, recentemente casada, que criasse uma lista de príncipes elegíveis na Europa. A busca de Vicky resultou em apenas 3 candidatos adequados: o príncipe de Orange, o príncipe Alberto da Prússia, primo do seu próprio marido, e Pedro V de Portugal, que foi diretamente descartado pela rainha, já que ela era muito anticatólica. O príncipe de Orange foi descartado após uma visita ao castelo de Windsor. Ele não foi nem um pouco do agrado de Alice. Ele também mostrou pouco interesse nela. Em relação ao príncipe Albert, também foi rejeitado. E Alice, que à época tinha 17 anos, ficou sem pretendentes. Mas não seria por muito tempo. A sua irmã, a princesa real Vicky, que também esteve muito envolvida na busca de uma boa esposa para o seu irmão Albert, havia visitado a corte de Hesse com a intenção de avaliar a princesa Ana. Embora sua impressão sobre a princesa Ana não tenha sido favorável, ela ficou impressionada com Luís e o irmão dele, o príncipe Henrique. Comentou sobre esses 2 novos possíveis candidatos à sua mãe, e ela convidou os 2 para um evento no castelo de Windsor, uma corrida. Naturalmente, a verdadeira razão daquele convite era para que a rainha pudesse ver os jovens e verificar as possibilidades de cada um como seu futuro genro. A rainha gostou tanto de Luís como de Henrique, mas notou que Alice teve uma maior afinidade com Luís. Tanto que quando este foi embora, pediu uma fotografia de Alice, deixando claro que estava interessado nela. Após a partida dele da Inglaterra, o príncipe consorte Albert, o pai de Alice, mencionou que o jovem príncipe, masculino e atraente de 23 anos, havia causado um forte impacto em sua filha. Ficou acertado que Luís faria uma segunda visita à Inglaterra, e assim foi. Ele chegou ao castelo de Windsor em novembro. E no dia 30 desse mês, a rainha escreveu: após o jantar, enquanto conversava com os cavalheiros, percebi que Alice e Luís estavam conversando junto à lareira, mais seriamente do que o habitual. Quando passei para ir para o outro cômodo, ambos se aproximaram de mim. Alice, visivelmente agitada, disse que ele havia pedido a mão dela e implorou a minha bênção. Tudo o que eu pude fazer foi apertar a mão dele e dizer: certamente, e que o veríamos em nosso quarto mais tarde. Alice veio até o nosso quarto, agitada, mas calma. Albert mandou chamar Luís. Ele foi primeiro até ele e depois chamou Alice e eu. Luís tem um coração caloroso e nobre. Abraçamos nossa querida Alice e a elogiamos muito para ele. Ele apertou e beijou a minha mão e eu o abracei. Após uma breve conversa, nos despedimos. Foi um momento muito tocante e, para mim, muito sagrado. Como este foi totalmente um casamento de afeto, a felicidade dos jovens foi muito grande. O príncipe Luís ficou para o Natal daquele ano de 1860, que parecia mais brilhante para toda a família, devido à chegada do que o seu pai, o príncipe Albert, chamou de um querido filho recém-adquirido, já crescido. Nosso querido noivo, como Albert chamava o jovem príncipe, partiu em 28 de dezembro. A despedida foi cheia de lágrimas, mas cheia de esperança, já que ele deveria retornar na primavera. Durante as primeiras semanas felizes após o noivado, a princesa Alice passou a maior parte das suas noites com a sua amada avó, a duquesa de Kent, seja lendo ou tocando piano para ela. A condição da duquesa piorou durante os primeiros meses do novo ano, 1861, e ela faleceu em 16 de março, aos 74 anos, na presença da rainha Vitória, sua filha, do príncipe Albert, seu genro, e de Alice, sua neta. E após a morte de sua avó, Alice não descansou, pois teve que estar ao lado da mãe, que ficou fortemente abalada. Aquela havia sido a primeira vez que a rainha perdia alguém querido. Nos últimos anos, a relação da rainha com a sua mãe tinha se tornado mais próxima, e ela passava muito tempo ao seu lado. O terror da morte dominou Vitória pela primeira vez, levando-a a preencher páginas e páginas de seu diário, descrevendo as últimas horas de sua amada mãe e o impacto que seu corpo sem vida causou nela.
A rainha Vitória mergulhou em uma profunda tristeza e o seu marido imediatamente pensou que Alice seria a companhia perfeita para aqueles duros momentos. Ele disse à filha: "Vá e console a mamãe." A própria rainha escreveu a seu tio, o rei Leopoldo da Bélgica, descrevendo Alice como a querida e bondosa Alice, repleta de intensa ternura, afeto e preocupação por mim. Vitória persuadiu o primeiro-ministro Lord Palmerston a garantir o acordo do parlamento para que Alice recebesse um dote de 30.000 libras, que hoje em dia seriam mais ou menos 3 milhões. E embora essa quantia tenha sido considerada generosa na época, o príncipe Albert pensou que ela não seria capaz de fazer grandes coisas com aquele dinheiro no pequeno ducado de Hesse. Além disso, a rainha Vitória esperava que o ducado construísse um novo palácio para eles, e isso já foi logo causando uma indignação no povo de Darmstadt, já que eles não queriam ter essa despesa. E isso fez com que Alice se tornasse impopular naquela cidade antes mesmo de chegar. Mas coisas piores aconteceram antes. O príncipe Albert, que já não se encontrava muito bem de saúde, viajou até Cambridge em 25 de novembro para se encontrar com seu filho Bert, o príncipe de Gales, pois o jovem havia se apaixonado por uma atriz e estava espalhando para todo mundo que ia se casar com ela. Albert deu um passeio com ele para aconselhá-lo e voltou para casa. No palácio começou a se sentir mal, com fortes dores nas costas e nas pernas, e Alice ficou cuidando dele o tempo todo. Não saiu de perto de sua cama, até que, em 14 de dezembro de 1861, o príncipe Albert faleceu no castelo de Windsor. A rainha Vitória, que também não se afastou dele nem por um segundo, ao perceber que ele não estava mais respirando, soltou um grito dilacerante e saiu correndo do quarto. Eu chorei e orei até perder a noção. Oh, meu Deus, por que não enlouqueci ali mesmo? E se a rainha já havia ficado fortemente abalada pela morte da mãe, imaginem como ela deve ter ficado após a morte do marido. Ela que acreditava que perder o marido era pior que perder um filho. Era preocupante o estado da rainha. Desde o primeiro momento, as suas filhas ficaram com medo da reação dela e nunca a deixaram sozinha. Alice dormia ao seu lado e uma enfermeira lhe administrava láudano para que ela conseguisse dormir. A princesa Alice assumiu o papel não oficial de secretária de sua mãe e durante os 6 meses seguintes tornou-se a representação física da monarca e esteve todo o tempo do lado da mãe. Aquela jovem alegre e radiante parecia de repente ter se transformado numa mulher pensativa. Foi a convivência íntima com a rainha enlutada naquela época que despertou na princesa Alice o profundo interesse e a compreensão pela política que a tornou tão distinta depois. Alice amava e admirava muito seu pai. Ela tentou seguir os seus passos e honrar sua memória. Era natural que, durante as primeiras semanas de sua primeira grande tristeza, o pensamento de seu próprio futuro fosse colocado em segundo plano. No entanto, os preparativos para o seu casamento, bem como para o seu novo lar, continuaram de acordo com as intenções do príncipe Albert. O casamento foi solenizado em Osborne no dia 1º de julho de 1862, às 13 horas. Foi no casamento de Alice que a rainha Vitória saiu pela primeira vez do seu isolamento. A cerimônia ocorreu sem luxos. O enxoval da noiva era negro. Os cavalheiros que compareceram à cerimônia estavam de luto e as damas vestiam-se em tons malva. Tanto a noiva quanto as damas vestiram seus trajes negros até o momento da cerimônia e após o seu término, elas voltaram a se vestir de preto, inclusive a noiva. A rainha entrou acompanhada por seus 4 filhos e se sentou em uma poltrona perto do altar. Alice foi levada pelo seu tio Ernest II, duque de Saxe-Coburgo e Gotha, irmão do príncipe Albert. E foi acompanhada por 4 damas de honra, suas irmãs mais novas, as princesas Helena, Luísa e Beatriz, e também a irmã de Luís, a princesa Ana. Para a cerimônia, Alice usou um vestido branco simples e uma coroa de flores de laranjeira. A rainha chorou durante toda a cerimônia. O príncipe de Gales, Edward, e seus irmãos fizeram de tudo para tapar a mãe da vista do público, pois aquelas lágrimas não eram de alegria pelo casamento da filha, e sim de infinita tristeza pela morte do esposo. Nem mesmo o tempo estava bom naquele dia de verão. Estava sombrio e com fortes ventos. A rainha escreveu à sua filha mais velha, Vicky, que a cerimônia foi mais parecida a um funeral do que um casamento.
e comentou a Lord Tennyson que foi o dia mais triste de que me lembro. A cerimônia também foi descrita como o casamento real mais triste dos tempos modernos, no qual a própria noiva, a princesa Alice, declarou que se esforçou para não parecer demasiado feliz. Alice teve o cuidado de não desagradar a rainha após o casamento. Quando ela visitou o casal pela primeira vez, Alice novamente tentou não parecer muito feliz. Apesar disso, as demonstrações involuntárias de felicidade de uma Alice recém-casada deixaram a rainha com ciúmes da alegria da filha. Nossa vida é muito, muito feliz. Não tenho nada na terra para desejar. Ser capaz de fazer um lar brilhante e confortável para o meu querido marido é o meu objetivo constante. Alice e o seu esposo chegaram em julho de 1862 a Darmstadt e foram recebidos com grande entusiasmo. Porém, ela não se adaptou imediatamente ao novo ambiente. Ela estava com saudades de casa e não conseguia acreditar que, enquanto estava tão longe da Inglaterra, a sua mãe estava perdida numa profunda tristeza e que seu pai já não estava vivo. Estava feliz com a sua nova vida de casada, mas se preocupava constantemente com o bem-estar de sua mãe. Por outro lado, sobre a partida da filha, a rainha escreveu o seguinte: já passaram 2 semanas de que a nossa querida Alice foi embora, e por mais estranho que possa parecer, e por muito que ela tenha feito por mim, tenho poucas saudades dela. Estou tão sozinha, mas é por causa de outra grande perda. Tenho unicamente aquele pensamento, que tudo passou por mim sem eu ter notado. Apesar de estar muito apaixonada pelo marido, o relacionamento do casal foi marcado desde o início por desentendimentos. A vida em Darmstadt se revelou muito distinta do que ela havia imaginado. A cidade era pacífica, com suas ruas estreitas e pavimentadas, mas ela ansiava por sua Inglaterra natal e nunca se sentiu verdadeiramente à vontade no seu país adotivo. Na sua perspectiva, era habitado por pessoas estreitas de mente, intolerantes e intrometidas. Em 1866, a Áustria entrou em conflito com a Prússia por conta de uns territórios. O Ducado de Hesse se aliou aos austríacos, e isso fez com que Alice e sua irmã mais velha, a princesa real Vicky, enfrentassem uma guerra em lados opostos. Naquele ano, Alice, que já estava grávida de seu 3º filho, viu seu marido, Luís, partir para a guerra. Ela enviou seus filhos para ficarem com a rainha Vitória na Inglaterra. Ela se empenhou em cuidar dos feridos de guerra e preparar hospitais. Após a Guerra Franco-Prussiana, o Ducado de Hesse foi compelido a se unir ao Império Alemão, o que levou ao empobrecimento da região. Apesar do alívio com o fim da guerra, Berlim assumiu o controle e exigiu uma indenização de 3 milhões de florins. Alice ficou muito preocupada e enviou uma carta à sua mãe, que por sua vez escreveu à princesa Vicky na Prússia. Vicky respondeu que não havia muito que ela pudesse fazer para aliviar a situação de sua irmã, pois esse era um dos resultados inevitáveis da guerra. Finalmente, os prussianos foram generosos, e é possível que o fato de Alice ser irmã da princesa herdeira tivesse influenciado muito nessa generosidade. Alice teve que se ajustar a uma vida desprovida de luxos e ostentações. Nesse período, ela escreveu à sua mãe dizendo: precisamos viver de forma muito econômica, evitar saídas e interações sociais para economizar o máximo possível. Estamos enfrentando dificuldades financeiras em certos aspectos. E essas restrições afetaram negativamente a dinâmica do seu casamento, com um esposo que já era muito diferente dela. Alice era sensível e emotiva, dotada de intelecto, enquanto ele, de maneira bem mais superficial e reservada, exibia traços de caráter infantil. Ela estabeleceu uma amizade próxima com o teólogo Davi Friedrich Strauss, uma figura altamente controversa que acreditava que a Bíblia não deveria ser interpretada de forma literal como a palavra de Deus. Essa perspectiva desafiava as crenças ortodoxas da época e era considerada herética por muitos. Rapidamente, essa amizade de Alice não foi do agrado de todos. Por exemplo, a imperatriz Augusta da Prússia, que era sogra de sua irmã Vicky, a rotulou de ateísta. Alice se esforçou muito para se adaptar ao seu novo país e posição, mas ela sempre se viu ali como uma estranha. Começou a enfrentar uma profunda melancolia e frequentes crises nervosas. Seus problemas de saúde se agravaram ainda mais devido ao fato de que, nos primeiros 10 anos do seu casamento, deu à luz 6 filhos. Sua primogênita Vitória nasceu em Windsor, na presença de sua avó, a rainha, em abril de 1863. Depois vieram Elizabeth, em novembro de 1864,
Irene em julho de 1866, Ernest em novembro de 1868, Frederico em outubro de 1870 e Alice, a futura Alexandra Fyodorovna da Rússia, em junho de 1872. O relacionamento da princesa Alice com sua mãe tornou-se difícil e continuaria assim até a sua morte. Uma das razões que incomodou enormemente a rainha foi a decisão que Alice tomou de amamentar seus próprios filhos. A rainha ficou ainda mais chateada ao perceber que Alice, muito ocupada com a criação e o cuidado dos filhos, visitaria cada vez menos a Inglaterra. Em janeiro de 1871, o Império Alemão foi estabelecido. Ela estava orgulhosa de ver a Alemanha se unir, mas ao mesmo tempo sentia tristeza pelo marido, que agora se via obrigado a lutar ao lado dos prussianos. Os dois passaram quase um ano separados, encontrando-se apenas em breves pausas durante a guerra. No final desse ano, Alice viajou até Balmoral para visitar sua mãe, que estava com a saúde debilitada. No entanto, Alice teve a sensação de que não era muito bem-vinda lá. Como resultado, ela e Louis se hospedaram com o príncipe e a princesa de Gales em Sandringham. Mas o príncipe, que era o irmão mais querido de Alice, adoeceu gravemente com febre tifoide. Ele ficou entre a vida e a morte, e ela permaneceu ao lado dele o tempo todo, até que, miraculosamente, Edward se recuperou. E quando o príncipe esteve fora de perigo, Alice, que estava emocionalmente abalada, precisou ficar na cama por vários dias. Após a recuperação do príncipe, a rainha Vitória, que continuava muito irritada com sua filha, fez de tudo para atribuir o crédito da boa saúde do príncipe à princesa de Gales, em vez de a Alice. A rainha também achava muito estranho e desagradável o interesse de Alice pela ginecologia e pelo corpo humano. Quando a irmã de Alice, Luísa, se casou em 20 de março de 1871, a rainha escreveu a ela expressando seu desejo de não ter que encontrar com Alice tão cedo. Ela explicou que não gostava daquela curiosidade de Alice e, pior ainda, descreveu a sua filha como indelicada e grosseira. A rainha também se irritava muito com as cartas de Alice, nas quais ela reclamava de sua situação financeira e principalmente do seu hábito de tentar animar a mãe sempre que a visitava. A soberana não desejava ser consolada, preferindo permanecer imersa em sua própria tristeza sem interferências. Além disso, o fato de Alice não compartilhar do isolamento e luto de sua mãe apenas deteriorou ainda mais o relacionamento entre as duas. Em 29 de maio de 1873, aconteceu uma tragédia. O seu filho Frederico, que sofria de hemofilia e tinha apenas 2 anos e meio, caiu acidentalmente de uma janela do palácio, enquanto sua mãe assistia impotente, sem poder evitar aquele acidente. Embora ele tenha sobrevivido à queda e os médicos acreditassem que ele poderia se recuperar, Frederico faleceu durante a noite devido a uma hemorragia cerebral. E o mais provável é que, se Frederico não sofresse de hemofilia, teria se recuperado sem maiores consequências. A princesa Alice ficou completamente arrasada e assegurou que ninguém esquecesse o seu amado Fritz, que era como ela chamava o seu filho querido. E assim como a rainha Vitória, ela mergulhou toda a família em um luto duradouro. De tempos em tempos, as crianças acompanhavam sua mãe em visitas à cripta, onde os restos mortais do seu irmão descansavam, e juntos eles rezavam pela salvação de sua alma. Em uma carta à sua mãe, ela disse: "Agradeço pelas suas últimas palavras de simpatia. Os dias cansativos se arrastam e trazem muita dor às vezes, embora haja momentos de conforto e até de consolo. O horror da morte repentina do meu querido às vezes me atormenta demais, especialmente ao acordar de manhã. Mas quando penso que ele está em paz, livre da tristeza que estamos sofrendo e de todos os males que viriam, sinto-me resignada. Ele era uma criança tão brilhante, tudo parece tão silencioso. Sinto falta dos seus pezinhos, da sua vinda até mim, pois vivíamos tão juntos." Estivemos no mausoléu com todas as crianças ontem à noite. É um local tranquilo, no meio de árvores e flores, com uma vista adorável para as colinas e a planície. Ele amava flores. Não posso ver uma à beira da estrada sem querer pegá-la para ele. Alice o mantinha presente em todas as suas preces e frequentemente falava dele como se ainda estivesse vivo. Naquela época, ela já demonstrava uma inclinação para o fatalismo e expressava pensamentos como estes: "No meio da vida encontramos a morte. Toda a nossa vida deve ser uma preparação e uma antecipação da eternidade.
Após a perda do seu pequeno Fritz, Alice se aproximou ainda mais do seu filho Ernest. E apesar do distanciamento cada vez maior de seu marido, ele continuava sendo um forte apoio para ela. Alice também se apegou muito à sua última filha, que nasceu um ano após a tragédia, no dia 24 de maio de 1874. Se chamava Mary Victoria, que por sua vez adorava brincar com a sua irmã Alex, apenas 2 anos mais velha do que ela. Alice era uma mulher de pensamentos profundos e de personalidade complexa. Antes tão apaixonada pelo marido no início do casamento, com o tempo foi descobrindo que havia tão pouco em comum entre eles. No final de 1876, ela viajou para a Inglaterra para tratar de um problema de saúde e permaneceu lá durante o período de recuperação. Longe do marido, ela escreveu uma carta a ele em que criticava a natureza infantil de suas cartas a ela. Ela expressou que ficaria impressionada se seus filhos lhe escrevessem cartas tão simples, contendo apenas detalhes básicos, como o que comeram ou onde estiveram, sem qualquer opinião, observação ou comentário. Mas vindo dele, era algo que ela não esperava. Em 3 de outubro de 1876, ela escreveu a Louise o seguinte: esperava companheirismo verdadeiro, pois, para além disso, a vida em Darmstadt não tinha nada mais para me oferecer. Por isso, naturalmente, estou muito desiludida comigo mesma quando olho para trás e vejo que, apesar das grandes ambições, boas intenções e esforço, as minhas esperanças foram completamente desfeitas. Dizes, meu querido, que nunca me causaria sofrimento intencionalmente. As tuas cartas são tão queridas e gentis, mas tão vazias e nuas, que sinto que tenho cada vez menos para te dizer do que a qualquer outra pessoa. Chuva, bom tempo, coisas que aconteceram, é tudo o que eu tenho para te dizer. É tão distante do meu verdadeiro ser, da minha vida mais profunda. Tentei uma e outra vez falar-te de coisas mais sérias, quando sinto necessidade de o fazer, mas nunca nos encontramos. E é por isso que sinto que o companheirismo verdadeiro nunca vai existir entre nós, porque os nossos pensamentos nunca vão se encontrar. Também te amo muito, meu querido marido, e é por isso que é tão triste sentir que a nossa vida, apesar disso, continua tão incompleta, mas não posso te culpar por isso. Em 1877, Luís assumiu o título de Grão-Duque Luís IV de Hesse e Alice o de Grã-Duquesa de Hesse. As responsabilidades de seu novo cargo causaram-lhe considerável angústia, uma vez que temia não estar à altura das perspectivas do povo. Embora tenha se dedicado desde o início às atividades sociais e à melhoria dos hospitais, Alice se sentia profundamente desconfortável a assumir aquele papel. Em 1878, escreveu uma carta extremamente angustiante para a rainha Vitória dizendo: não acredito que saiba, mamãe, o quão distante me sinto do bem-estar e o quanto minhas forças estão me abandonando. Sou quase inútil. Nunca me vi assim antes. Estou vivendo em um sofá e não vejo ninguém, e ainda assim estou piorando. Nessa época, a Grã-Duquesa passava a maior parte do seu tempo em seu quarto. Nunca realmente se recuperou da perda do filho. A sua filha Alex, que seria a última czarina da Rússia, que à época tinha apenas 6 anos, recorda que os raros momentos que compartilhou com sua mãe não eram particularmente reconfortantes. Sua mãe frequentemente falava sobre o céu e a morte, enfatizando como em breve todos se reuniriam com o pequeno Fritz. No verão de 1878, a família viajou por toda a Europa, visitando magníficos palácios e castelos de contos de fada, desfrutando da companhia e hospitalidade de tios e tias e brincando com primos. No entanto, ao retornarem à casa, enfrentaram uma tragédia inesperada. Em novembro, a princesa Vitória, a sua filha mais velha, foi subitamente atacada por difteria. Rapidamente, a Grã-Duquesa a isolou do restante da família e dos outros na casa, mas infelizmente foi em vão. A princesa Alice supervisionou os cuidados médicos com a ajuda de enfermeiras e médicos. Em total, eram 8. O terrível sofrimento de Alice durante essa doença que foi atacando um a um dos seus seres mais queridos é melhor descrito por meio dos seus próprios telegramas e cartas à sua mãe. Do dia 8 ao dia 15 de novembro se enviaram vários telegramas desesperados. A princesa Vitória foi diagnosticada com difteria. A Grã-Duquesa Alice está extremamente ansiosa. Há uma melhora na condição de Victoria e ela está fora de perigo. A filha de Alice, Alex, também ficou doente com difteria. A Grã-Duquesa está profundamente preocupada. A situação é grave, com Alex apresentando sintomas sérios.
Alex está tolerável, mas a filha mais jovem, May, está muito doente, com febre alta. Irene também foi infectada. O príncipe Ernest e o Grand-Duque também foram atacados pela difteria, exceto a princesa Elizabeth, que foi a única a escapar da infecção. Ela foi enviada para a casa de sua avó, para não ser contagiada. A pequena princesa May não apresentou melhora significativa em sua condição e está sofrendo muito. A febre de Louis está aumentando. Ernest está com a garganta muito inchada, mas Louis não tinha muitas manchas. Alex está se recuperando. Essa série de telegramas mostra a gravidade da situação, com vários membros da família afetados pela difteria. A Grã-Duquesa Alice estava claramente angustiada e ansiosa devido à doença que se espalhou rapidamente entre seus filhos. A simpatia por ela, em sua grande luta e ansiedade, era universal. Em muitas igrejas foram realizados serviços especiais com orações pela recuperação dessa família que era muito querida, tanto na Alemanha como na Inglaterra. Na manhã do dia 16 de novembro, a pequena e doce princesa May, o raio de sol da Grã-Duquesa, foi tirada de seus braços para sempre. Alice enviou o seguinte telegrama para sua mãe. Nossa pequenina foi levada. Contei isso ao meu pobre Luiz esta manhã. Ele está melhor. Erne está muito, muito doente, em grande angústia. A dor está além das palavras, mas seja feita a vontade de Deus. Nosso precioso Erne ainda é uma fonte de tanto medo. É terrível. Os outros, embora não estejam seguros, estão melhores. Erne está decididamente melhor. Estou cheia de gratidão. Meus pacientes estão melhorando. Espero que em breve estejam todos recuperados. Última grande despedida dolorosa, às 3 horas da tarde. O caixão teve que ser fechado muito em breve. Estava completamente coberto de flores. A Grã-Duquesa entrou silenciosamente na sala onde ele havia sido colocado. Ajoelhou-se perto dele. Depois se levantou e o serviço funerário começou. Quando terminou, ela lançou um longo e amoroso olhar ao caixão que escondia a sua pequena May. Em seguida, deixou a sala e subiu lentamente as escadas. No topo das escadas, ajoelhou-se e olhou-se no espelho em frente para ver o pequeno caixão sendo retirado da casa. Quando todos deixaram o palácio, ela foi ao encontro do seu marido, que permanecia muito doente. A Grã-Duquesa Alice havia organizado pessoalmente todos os detalhes do funeral de sua filha. Se manteve em segredo a notícia da morte de May dos seus filhos por várias semanas. E mesmo após enterrar sozinha sua filhinha de 4 anos, Alice continuou passando por uma angústia indescritível, porque os seus outros filhos e o seu marido continuavam em um grave perigo de morte. Como mostra esse telegrama enviado à rainha no dia 19 de novembro, um dia após o enterro de May. Ernest pensou que ia morrer durante a noite e ficou em um estado terrível por algumas horas. Louis também está muito nervoso, mas eles não estão piores. Ernest teve uma recaída e os nossos medos aumentaram. Estou em agonia entre a esperança e o medo. A Grã-Duquesa deseja que seus mais calorosos agradecimentos fossem expressos ao país por sua sincera simpatia. Nossa querida May nos espera lá em cima e não está passando pela nossa angústia, graças a Deus. Sua existência, feliz e ensolarada, foi um ponto brilhante em nossas vidas, mas, como foi curta. Quando seu filho Ernest melhorou, umas semanas depois, ela finalmente teve a coragem de contar-lhe sobre a morte de May. A reação dele foi ainda pior do que o que ela havia previsto. A princípio, ele se recusou a acreditar. Enquanto ele chorava, Alice quebrou a regra sobre o contato físico com os doentes e deu-lhe um beijo. Se crê que foi nesse momento que ela contraiu a doença. Existe outra suspeita de como Alice se contagiou, e parece ser que foi antes, uns 3 dias após o funeral da sua filha, quando Ernest ainda estava muito doente, mas preocupado com a irmãzinha e sem saber de sua morte, pediu à sua mãe que entregasse um livro a ela. Alice se emocionou tanto que abraçou o seu filho e o beijou. Supõe-se também que ela deve ter contraído a infecção quando, um dia, em seu luto e desespero, ela apoiou a cabeça no travesseiro do seu marido doente. Na verdade, é difícil precisar quando foi exatamente que ela contraiu a doença. Em 25 de novembro, seu marido conseguiu sair da cama pela primeira vez por algumas horas, e em 6 de dezembro, ele e o príncipe Ernest saíram de carruagem fechada pela primeira vez. Foi nesse dia que a Grã-Duquesa Alice escreveu pela última vez para sua mãe, a Rainha Vitória. Tantas lições profundas e solenes aprendemos nesses tempos, e acredito que tudo contribui para o bem daqueles que acreditam em Deus. Tantas dores e aflições vêm e ainda virão por muitos anos.
A gratidão por aqueles que ficaram é tão forte. A vida não é infinita nesse mundo, graças a Deus. Há muita alegria, mas, tanta provação e dor. E à medida que o número daqueles que amamos aumenta no céu, torna-se mais fácil a nossa passagem e o lar se encontra lá. Estou tão grata que todos foram poupados das terríveis realidades pelas quais passei. E sozinha, porém fui capaz de suportá-lo, mas diariamente devo lutar e orar pela resignação. É uma dor cruel e que durará anos, como sei muito bem. Na noite do dia 7 de dezembro, ela se queixou pela primeira vez de se sentir mal, e na manhã seguinte, os sintomas inconfundíveis da difteria começaram a se manifestar em Alice. Durante o primeiro dia de sua doença, ela resolveu várias coisas e deu várias ordens no caso de sua morte. Ainda assim, era evidente que ela achava que iria se recuperar. Ela suportou seus grandes sofrimentos com paciência. Foram dias terríveis. Tudo foi feito para aliviar sua dor. Tudo foi feito para incentivá-la. A alta febre se instaurou no início da doença e não diminuiu no terceiro dia, como nos casos anteriores. Às vezes, ela estava muito inquieta e angustiada, e às vezes, ela falava de maneira mais comovente sobre o seu lar. Também perguntava gentilmente sobre as pessoas pobres e doentes da cidade. Na manhã do dia 13 de dezembro, os médicos não puderam mais esconder do seu marido que os seus esforços para salvar aquela vida eram inúteis. E à medida que o perigo aumentava, a grã-duquesa se expressava como se se sentisse melhor. Ela até leu 2 cartas para o marido, a última sendo de sua mãe. Depois de algumas horas de sono profundo, ela acordou perfeitamente consciente e ingeriu algum alimento. Então, ela se preparou para voltar a descansar, dizendo: agora vou dormir de novo. E ela nunca mais acordou desse sono. Na manhã do dia 14 de dezembro, por volta das 8 horas, a princesa Alice morreu pacificamente, murmurando para si mesma, como uma criança indo dormir. De segunda a sábado, 4 semanas. May, querido papai. Faleceu exatamente 4 semanas desde a morte da princesa May e 17 anos desde a morte do príncipe Albert, seu pai. Na noite do dia 17 de dezembro, após um serviço solene, os restos da princesa foram silenciosamente transferidos de seu palácio para a capela do castelo Grã-Ducal. No dia seguinte, em meio ao luto universal de pobres e ricos, o caixão foi colocado no mausoléu na Rosenhöhe. Seus irmãos, o príncipe de Gales e o príncipe Leopoldo, estavam presentes. A rainha Vitória, profundamente comovida com a perda de sua filha, enviou uma carta cheia de emoção e tristeza aos seus netos, na qual prometia ser uma figura materna para eles. Alice foi a primeira filha da rainha Vitória a morrer. A soberana notou a coincidência das datas das mortes de Albert e Alice como quase incrível e misteriosa. Escrevendo em seu diário, no dia da morte de Alice, esse terrível dia voltou a acontecer. Chocada pela dor, escreveu para sua filha Vicky: minha preciosa filha que esteve ao meu lado e me sustentou 17 anos atrás, no mesmo dia tomada por uma doença tão terrível. Ela tinha a mesma natureza do querido papai e muito do seu caráter e total devoção ao dever. Por outro lado, a princesa Vicky expressou a sua dor à mãe numa carta que continha 39 páginas e lamentou profundamente a morte de Alice, a irmã de quem ela era mais próxima. No entanto, ela e seu marido foram proibidos de comparecer ao funeral pelo imperador da Alemanha, que estava preocupado com a segurança deles. Em uma de suas últimas cartas à sua mãe, Alice escreve o seguinte: todos mostram grande simpatia. Ouço dizer, em todos os lugares, as classes mais humildes mostraram um grande apego a nós e à casa de Hesse. Entre o povo comum, essa situação que estou passando toca diretamente o coração deles, pois a nossa posição não nos separa tanto deles. E na morte, no perigo e na tristeza, tanto o palácio como a mais humilde das casas são visitados da mesma forma. Um belo monumento, representando a grã-duquesa segurando a princesa May em seus braços, está colocado no mausoléu sobre o local onde ela repousa. Queridos amantes da história, muito obrigada por chegar até aqui. E eu quero mandar um alô especial. E o meu muito obrigada a Aline S. Lima. Ela é a primeira aristocrata desse canal. Porque a partir de agora você já pode ser membro clicando no botão Seja Membro e fazer parte da realeza do canal História e Biografia. E espero vocês no próximo vídeo.